Ô pessoal, boa noite, vamos lá então. Continuando aqui sobre a relação da lei de Hess, lembrando que vimos a introdução de termoquímica, né? Agora é aula 2, vimos toda a relação que eu tenho da termoquímica, da questão de energia em relação a um processo, a uma reação química. Então, enfim, um dos pontos principais é que vimos a formulazinha de que a variação da entalpia ela é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Isso quando a questão da entalpia. Agora, quando eu trabalho com a lei de Hess e é de acordo com as reações químicas consecutivas, já é uma outra questão. Já entra na minha relação de somatório das reações químicas consecutivas. É o somatório das variações de entalpia. Fechou? Já é uma outra relação. Terminamos falando da lei de Hess, né? Na última aula. Deixa eu ver aqui, continuando, né? Eu dei alguns exemplos para vocês. E eu falei que o próximo passo era falar sobre a minha questão. Cadê o ponto fixo aqui? Sobre a minha questão. Aqui o ponto fixo. Ele tinha capturado outra coisa. Sobre a minha questão do cálculo referente a calor de ligação. Rodrigo, esta parte acaba sendo importante, então. Não costuma cair tanto no Enem, né? Mas é bom se informar. A energia de ligação é a energia necessária para romper ou formar um mal de ligações no estado gasoso. Específico gasoso, sempre isso. Qualquer coisa, eu acho que na frente A vocês estão vendo a relação do ciclo de Born-Haber, né? Então, como a energia de ligação entre os átomos é praticamente constante, qualquer que seja a substância da qual façam parte, podemos tabelar esses valores e calcular a variação de entalpia por meio de uma expressão. A expressão tem três maneiras a expressão. Tranquilo? Mas olha só. A variação da entalpia ela é igual ao somatório das variações de entalpia das ligações rompidas nos reagentes. Reagente porque elas vão fazer o quê? Vão se romper, vai quebrar as ligações, são ligações rompidas. Mais o somatório da variação de entalpia das ligações formadas. Ok? Das ligações formadas. Mas também depende do valor que está lá tabelado, do valor fixo. Algumas fórmulas elas trazem bem assim, é o do reagente menos o do produto. Porque quando ele não traz a variação de entalpia das ligações formadas, ele traz a de formação. Desculpa, a ligação de entalpia das formadas, mas sendo o reagente de formação. Vou mostrar isso em exemplos, mas continuando. É válido porque uma reação química consiste na quebra de ligações dos reagentes para que haja o rearranjo atômico e a formação de novas ligações, dando origem aos produtos. Ou seja, quando ocorre aquela questão de quebra de ligação, quando eu quebro uma ligação, exemplo, de um metano, se eu pego lá a relação de combustão de um metano, eu tenho CH4 mais O2 formando CO2 mais água. Como é que formou o CO2? O que ocorreu com o CH4? O CH4 que tem 4 hidrogênios ligados a ele, simplesmente rompeu essas 4 ligações, entendeu? E formou 2 ligações duplas com o oxigênio. Então, tudo isso acaba demonstrando, ou quando eu tenho O2, a quebra, eu tenho H2O, a formação, né? A formação de oxigênio ligado a hidrogênio. Então, toda essa questão costuma cair muito em provas tradicionais. Exemplo, o NEMAT nunca vi. O FMS, o FRR, o URR, né? FUVEST. E assim em questão. Então, mas para o Enem em específico, é bom focar apenas nas anteriores. Essa daqui vai que cai este ano, né? Temos que estar preparados para tudo. Só passar aqui a outra. Cadê o ponto fixo? Aqui. Então, continuando. A gente enfatizou isto, mas vamos trazer de outra maneira. Quando eu tenho a quebra de ligações, processo endotérmico. Por quê? Porque a ligação ela acaba absorvendo energia para ocorrer a quebra. Quando eu tenho formação, processo exotérmico, ela faz o que? Ela libera quando ela se une. Ela libera quando ela se une, quando se liga. Exemplo aqui, eu tenho a relação de hidrogênio-hidrogênio e de hidrogênio e flúor. Os valores das energias de ligação nos mostram o quanto uma ligação é mais estável. Tem a ver com a questão de estabilidade, a questão de força, de atração. Exemplo, hidrogênio-hidrogênio. Eu tenho
pouca força de atração. Hidrogênio e flúor, aqui eu tenho alta força de atração por conta do flúor, correto? Então isso aqui vai ser necessário mais energia para ocorrer a quebra, ok? Passando aqui. Olha só, um exemplo que ele traz aqui. N2, gás de nitrogênio, mais H2 formando amônia. Ele quer saber a variação de entalpia. Aí você lembra o seguinte, o que eu tenho aqui? Eu tenho as variações de entalpia, mas das ligações. Eu sei que entre N e H é mais 93,4. Eu sei que entre HH é mais 104,2. Eu sei que entre N e N é mais 225,8 e assim diante. Mas eu tenho que enfatizar o seguinte, N2, eu tenho quantas ligações NN? Se é N2, eu tenho apenas uma ligação. Ok? HH é apenas uma ligação, porém são 3 hidrogênios. Amônia são 3 ligações NH, 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 mas são 2 vezes que vai ocorrer isto. Ok? Aí você faz essa relação. Olha aqui, ó. NN mais 3 vezes o HH formando a amônia. Aí você vai relacionar o seguinte. Eu vou ter que ocorrer o quê? O NN vai ter que ser apenas uma vez. Por quê? Só ocorre uma quebra. Só ocorre uma quebra. O HH vai ter que ocorrer quantas vezes? 3. Porque vai ocorrer 3 vezes a quebra. Tá? Aqui o HH. 3 vezes a quebra. Ok? Rodrigo, mas por que isto? Ponto número de mols? Então, porque essa energia aqui, essa variação de entalpia, ela é tabelada por mol, tá bom? Então, por isso que você está multiplicando pela quantidade de mols. E a amônia, aí, outra questão. A amônia aqui, eu tenho N ligado 1, 2, 3, vai ocorrer 3 vezes, mais 2. Então, aqui, NH é vezes 6, vezes 6. Fechou? Ficou meio feio 6 aqui, mas está aí. Tranquilo? Esse é um dos exemplos mais clássicos que pode chegar para vocês. Aqui, continuando no point fix, fica 225,8 vezes 3, que é a questão... uma outra coisinha. Cadê? Deixa eu voltar aqui no slide. Cadê? 225,8, né? Eu não especifiquei uma coisinha. Por que está sendo um point fix direto? Aqui, ele especifica a relação NN, né? Aí ele fala que é 225,8. Mas, por que tem que ser vezes 3 neste caso? Porque eu tenho uma ligação tripla, tá bom? Eu tenho uma ligação tripla, eu tenho 3 vezes essa interação. 3 vezes essa força. Ok? Não, desculpa. Foi uma coisa aqui. Essa aqui ela não trouxe pegadinha, não. Neste caso aqui, ela já... Tira da borracha. Ela já enfatizou a energia para a tripla, tá? Ela já enfatizou a energia para a tripla, então esquece, desconsidera. Ela já enfatizou a energia para a tripla. Volta ao point fix. 225,8, que é do N tripla N. 3 vezes 104,2, que é a relação do H2, né? Que ocorre 3 vezes. Mais o 3, que é do N, H, H e H. E o 2, porque são 2 mols dele. Ok? Traz uma relação, uma variação de entalpia de menos 22 quilocalorias. Então, esses são só pontos interessantes que você pode tratar. Mas não se preocupe, nenhuma relação você tem que decorar. Exemplo, decorar que o N tripla N, no caso o gás de nitrogênio, é 225,8. Não precisa decorar. Fechou? Não precisa. Rodrigo, por que aqui está menos? Por que aqui está menos? Porque, lembra, se é a relação dos produtos, é exotérmico. Ok? Então, lembra que eu falei que ia ser o oposto? Por isso que existe uma outra fórmula que, em vez desse mais, é o menos. Rodrigo, mas por que é menos? Vamos lá. Porque é tabelado as variações de entalpia de quebra, né, de ligação. O que acontece? Se eu voltar aqui, lá no outro slide... Cadê point fix? Aqui, se eu voltar aqui no outro slide, o que acontece? Aqui está positivo. Aqui está positivo. Olha só. Primeiro ponto. Lembra que quando eu tenho uma quebra de ligação, eu sou endotérmico, eu sou positivo. Quando eu tenho a formação de uma ligação, eu sou exotérmico, eu sou ΔH negativo. Então, se eu sei que esse cara aqui é do produto, eu tenho que inverter esse sinal.
Qualquer coisa, você pode usar, em vez da fórmula, a relação da variação de entalpia do reagente mais a do produto, você pode colocar direto menos. Porque se é o produto, sempre vai ser menos. Fechou? Você pode colocar assim também. Aí é como você achar melhor, claro. Ponte fixo novamente. Aqui, vamos lá. Olha só. Então aqui ficou menos justamente porque aqui neste meu produto é exotérmico. Justamente porque é a formação da questão da amônia. Observe que é necessário multiplicar a energia de ligação pelo coeficiente estequiométrico. Falamos sobre isso. Uma vez que a energia de ligação se refere apenas a 1 mol. Falamos sobre isso. Além disso, é necessário inverter o sinal da energia de ligação NH, pois as ligações entre nitrogênio e hidrogênio foram formadas nos produtos. Falamos sobre isso. Você vê que tudo que eu falo também coloco bem discriminado no slide, ok? Tudo pela questão de vocês buscarem tirar suas próprias dúvidas, além da monitoria, é claro. Então, com isso, pessoal, vamos para as questões. Tem umas questões bem bonitas aqui. Questão número 8. Vamos lá. Questão número 8. Analise os 3 diagramas da entalpia. Essa daqui é a lista 3, tá? A lista 3. Esses diagramas aqui, perceba que eles são separados, tá bom? Eles são separados. Aqui eu tenho um. Aqui eu tenho outro. E aqui eu tenho outro, tá? Só enfatizando mesmo. São 3 diagramas. Fechou? Aí vocês vão pensar comigo. O que eu estou analisando? Aqui eu tenho um reagente, aqui eu tenho um produto. Aqui eu tenho 2 mols de carbono sólido reagindo com 1 mol de gás hidrogênio, formando o C2H2. Aí você pensa comigo o seguinte, só colocar aqui. Você pensa comigo o seguinte, a seta está para cima. No eixo Y é a minha relação de entalpia, então ele está fazendo o quê? Absorvendo, fechou? Absorvendo energia, processo endotérmico, ok. Essa absorção foi de 227, beleza, para a formação do meu etileno, fechou. Beleza, tem a segunda relação aqui, o segundo diagrama, né? Agora estou de cima para baixo. Aqui eu sou o reagente, aqui eu sou o produto. Aqui eu sou carbono sólido mais O2, formando CO2. Mas olha só, pensa comigo. Se eu estou indo para baixo, eu estou fazendo o quê? Liberando, estou diminuindo a quantidade de energia. Estou liberando. Então aqui é um processo exotérmico, fechou? No caso, a formação de CO2 a partir de carbono e O2 gerou uma relação de liberação de energia de menos 393 kJ por mol. Beleza? E o terceiro gráfico, quando tem os reagentes aqui, que é o gás hidrogênio e gás oxigênio, formando o produto que é a relação da água no estado líquido. Tem uma relação de menos, ou seja, o processo exotérmico deu uma liberação de energia de 286 kJ. Fechou? Tranquilo. Essa questão, eu vou manter nessa mesma página aqui, mas deixa eu ver aqui uma coisa. O que ela pede? O ΔH da combustão completa de 1 mol do acetileno, produzindo CO2 e água. Ele quer saber sobre a combustão completa do acetileno. Aí você pensa comigo o seguinte. O acetileno é o C2H2. Se é a combustão completa, eu sei que ele vai reagir com o gás oxigênio, né, que é o seu comburente. Lembramos de estequiometria, né? Mais O2 formando CO2 mais água. Certinho? Tranquilo? Principal ponto, balancear. Aqui eu tenho dois carbonos, então aqui eu tenho 2 carbonos. Aqui eu tenho 2 hidrogênios lá. Quantos oxigênios eu tenho? 2, minha câmera está na frente. Tinha esquecido dessa relação, foi mal. E não vai pegar minha tela toda, que aqui é... Minha outra tela é... eu jogo pro lado aqui, ó, peraí. Aqui. Aí fechou, ficou bacana. 2 mols de CO2, ok? Para 1 mol de acetileno. Hidrogênio aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2 também. Fechou. Oxigênio. Aqui eu tenho 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Aqui é 2. Que número multiplicado por 2 que dá 5? Rodrigo, 2,5. Beleza. Qualquer coisa, coloca o que você quer sobre o que você tem. Pronto. 5 sobre 2 é 2,5. De boa?
Fechou. Então eu sei que 1 mol de acetileno reage com 5 sobre 2 mols de O2, forma 2 mols de CO2 e 1 mol de água. Tranquilo. Mas ele quer a relação de combustão, correto? Pensa comigo o seguinte, o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui em cada caso? O meu primeiro diagrama, eu tenho o seguinte. Eu tenho 2 carbonos mais H2 formando C2H2. A variação de entalpia, que eu vou colocar em vermelho, é mais 227. Ok? Fechou. Rodrigo, eu posso chamar de variação de entalpia, sendo que aqui é só entalpia? Posso, porque aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, não tem problema, tá? A variação de entalpia é isso aí. Segunda. Eu tenho o 2 carbonos, ou desculpa, 1 carbono apenas. Por que eu coloquei 2 carbonos ali também? Ah, porque ele trouxe aqui, tá. Pensei que eu estava seguindo, eu estava balanceando outra coisa. 1 carbono no estado sólido, não vou colocar porque o outro também tá, então. Mais O2 formando CO2. Isso dá uma variação de entalpia de quanto? Menos 393. Fechou. O terceiro. Tá preto. 1, 2, 3. Eu tenho o H2 mais meio mol de O2 formando. Cadê água? Formando água. Uma relação exotérmica de menos 286 kJ. Tranquilo. Beleza. Rodrigo, por que você fez isso? Lembra, eu tenho reações consecutivas aí. Elas só estavam representadas dentro de um diagrama. Você pode ver. Rodrigo, essa reação consecutiva pode formar a combustão do acetileno? Pode. Só olha o seguinte, o que você quer no reagente, o acetileno? Aqui está onde? No produto. Então você vai ter que inverter a primeira. Fechou? Então essa primeira aqui não é mais válida. Por quê? Porque eu vou inverter ela. A minha primeira mesmo, ela é como? C2H2 formando 2 carbonos mais o H2. Rodrigo, se você inverteu, o que acontece mesmo com a entalpia? Lembra, aqui está positivo porque é endotérmico esse processo. Se eu invertir o processo, o que acontece? Se torna exotérmico, menos 227. Tranquilo? Posso cortar 2 carbonos com este carbono aqui? Não. Só se eu multiplicar por 2 a segunda, que é o que eu vou fazer. Vou multiplicar por 2, porque é 2 carbonos, 2 O2 e 2 CO2. Aí, lembrar que este número aqui eu tenho que multiplicar por 2, colocar de azul, multiplicar por 2, tá? Aí sim, agora eu posso cortar os 2 carbonos aqui, colocar de vermelho, do produto, com o reagente aqui. Ok? O que mais eu posso cortar? H2 com H2. Posso cortar... Só. Vamos lá. O que eu formei? Eu formei o C2H2 mais 2 mais meio é 2,5, ou seja, 5 sobre 2. Correto? 5 sobre 2. O2 formando 2 CO2 mais água. Rodrigo, deu igual a de cima? Deu. Aí a pergunta, quanto que vale o ΔH? Quanto que vale o ΔH? Lembra do seguinte, a primeira aqui você inverteu o sinal. E a segunda você multiplicou por 2. Ok? E lembra que é um somatório. É um somatório. Então vai ficar o 2 vezes o menos 393 mais o menos 286 mais o menos 227. Fechou? Isso aqui vai dar um ΔH de igual menos 1.299. Pronto. Você vê o seguinte, ele deu 3 diagramas de entalpia, que é a relação de energia de acordo com... Muitas vezes coloca o tempo, mas neste caso aqui vocês não estão vendo gráficos ainda de cinética. Mas é a relação de energia, só a relação de energia referente ao reagente e ao produto, fechou? Ou reagente sim, ou produto embaixo, tanto faz. E a partir dela, você pode fazer o quê? Buscar a sua reação
consecutiva para a combustão do acetileno. E acabou sendo proveniente que o somatório das entalpias, das variações de entalpia, dá a entalpia, dá a variação de entalpia total. Justamente porque ela é proveniente das reações consecutivas. Ok? Então a resposta correta é a letra C. Ok? Tranquilo? Então você vê que é tudo questão de prática mesmo. Só que tudo acaba se vendo mais pela prática, ok? Por isso que eu falo, busquem fazer as listas de exercício. Deixa eu pegar outra questão. A 8, bacana. Cadê aquela do chumbo que é bacana aqui? Questão número 5. Vou tirar o pontifex. Aqui, questão do chumbo. Vou colocar minha câmera de lugar. Vamos lá. As equações termoquímicas descritas abaixo podem ser utilizadas... É a questão 5, tá, gente? Podem ser... minha câmera... É o... Como é que eu posso fazer ficar melhor para vocês? Já sei. Só um segundo. Vou mudar a resolução desse monitor aqui. Só um segundo. É porque esse é um monitor que eu estou usando aqui de frente para mim. Ele é Ultra Wide. Cadê? Vou colocar igual do outro. Aqui. Já. Deixa eu ativar agora o point fix. Vai ficar melhor para vocês. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Aí, deixa eu só regular aqui. Aqui tá bom. Fechou, vamos lá. Nossa demora. Ele traz essa introdução aqui, né? Mas que não é tão importante agora, mas enfim. As equações termoquímicas descritas abaixo podem ser utilizadas para determinar a variação de entalpia. Padrão de formação de 1 mol desse óxido. Beleza. A partir de chumbo metálico e gás oxigênio. Beleza. Então ele fala sobre a relação da formação do óxido de chumbo, tá? Lembrando que óxido é um composto binário que possui o oxigênio, sendo o elemento mais negativo, tá? Se for flúor, é um fluoreto, né? Mas enfim. Se 310,8 gramas de chumbo metálico reagirem completamente com a quantidade suficiente de oxigênio, ou seja, o chumbo metálico aqui, ele é o meu reagente, tá? Ele é o meu reagente. Fechou? Ele vai reagir com o gás oxigênio e formar o óxido de chumbo 2. Tranquilo? Deixa eu baixar mais aqui a questão da lista. Cadê o pontifex? Vamos lá. Primeira reação. Eu tenho o óxido de chumbo mais o carbono grafite formando o chumbo metálico mais o CO. Rodrigo, mas o chumbo metálico não teria que ser o reagente? Teria. Então aqui você já sabe que eu vou inverter, né? De boa. 2. Carbono grafite mais o O2 formando o CO. Beleza. Vamos inverter a primeira? Vou colocar aqui em preto, igual eu estava fazendo antes. 1. A 1 invertendo fica chumbo metálico mais o CO, formando o óxido de chumbo mais o carbono grafite. E isso é um ΔH igual a... O da primeira é positivo, como invertemos, vai virar negativo. Menos 106,8 kJ. Tranquilo? Carbono grafite, o da segunda, mais meio mol de O2, formando monóxido de carbono. O ΔH é igual a menos 110, ficou feio pra caramba de 110, 110,4 kJ, ok? Se eu vou relacionar agora, eu posso cortar o carbono com carbono aqui e o monóxido de carbono com monóxido de carbono. Fica Pb, que é o chumbo sólido, né? Mais meio mol de O2, formando o óxido de chumbo. Tranquilo? Tranquilo, né? Vou mudar a câmera de lugar aqui. Tranquilo, fechou. E o ΔH, quanto é que vai ser? É o somatório. Ou seja, é menos com menos, né? Soma e conserva o sinal.
106 com 110, isso aqui vai dar 106 com 110, 126, 127,2, certo? Cadê a minha coisa que eu fiz? Isso aí, não, 227, quer dizer. 217. 217,2. 20 que eu sou outra coisa. Kilojoule. Ok. Cuidado com as questões. Porque a A, ela trouxe esse valor. Ela trouxe esse valor. Por isso que eu falo, não seja afobado. Por quê? O que a questão quer? Referente a 310,8 gramas do chumbo metálico. Aqui, quantas gramas eu tenho? Eu tenho 1 mol. Eu tenho 1 mol. O chumbo metálico ele vale 207,9. Cadê? 2. O chumbo metálico vale 207,2. 1 mol dele. Então, posso afirmar que este valor, que é menos 217,2, é de acordo com o mol de chumbo? Posso. Que é 207,2 gramas? Posso. Então, se ele fala sobre um valor em massa de 310,8 gramas de chumbo, qual o valor aqui? Ok? Isso vai dar 325,8. Ou seja, cuidado com a letra B. Cuidado com essa relaçãozinha aqui que ele trouxe na A. Cuidado, preste atenção nos detalhes. Ele quer referente ao quê? 310,8. 310,8. Ele quer em específico isso aqui, ó. 310,8 do PB sólido. Agora, quando eu fiz aqui a relação, está relacionado para 1 mol de chumbo. Isso aqui dá quilojoule por mol. Para 1 mol de chumbo. E 1 mol de chumbo pesa 207,2 gramas. Então, cuidado. Então, questão de ter atenção mesmo. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem alguma outra questão interessante para eu comentar. Todas seguem a mesma relação. Olha só essa outra aqui, ó. Essa outra aqui, que é a questão qual? 6. Ela traz a relação de eu ter 2 carbonos de grafite mais 3 mols de H2, só um segundo. Já. Mais meio mol de O2, formando o C2H6O, que é o meu etanol. Fechou? Mas ele traz aqui, ó, 3 reações consecutivas. Rodrigo, consigo, através das consecutivas, fazer essa total? Consegue. Pensa comigo, o grafite aqui está no reagente. Aqui está no reagente. Então, primeiro você sabe que não inverte. O etanol aqui está no reagente. Aqui está no produto. Então, sabe que a terceira você inverte. Isso é prática. Isso é prática. Então, você sabe que você vai inverter a terceira já. De boa? E depois cortar até ter o H2 no reagente, O2 no reagente também. Ok? Como ele quer só o valor de ΔH, você depois vai pegar e fazer o quê? São reações consecutivas, fazer um somatório e tacar pau. Olha só, se eu inverter a terceira, fica 2CO2 mais 3 mols de água, formando o etanol, mais 3 mols de O2. E o ΔH não vai ser mais menos, vai ser apenas o quê? Mais 1.368 kJ. Pronto. Mas aí tem uma outra pegadinha. Mas aqui ele não trouxe tanto assim, não. Cuidado quando ele especifica que é por mol. Aqui ele indica que é por mol do C2H6O, tá bom? Quando você inverte, continua sendo este valor mesmo. Porque é por mol do C2H6O. Beleza? Ou seja, se você fosse cortar, como é que seria? Isso você vai manter. Você pode querer cortar o 3O2, digamos assim. Você pode cortar o 3O2. Olha só, eu tenho um CO2 aqui, né? Vezes 2 da terceira. Aqui está vezes 1. Então, você sabe que essa aqui você vai multiplicar por quanto? Por 2. E este valor também vai multiplicar por 2. Que vai ficar 2 carbonos grafite, 2O2 e 2 CO2. Aí, esse 3O2 aqui, você pode cortar com esse O2 aqui. Pode cortar com esse O2 aqui e sobra 1 aqui. Pode fazer essas relações, tá bom?
Mas aí tem outras maneiras de fazer também. Deixa eu ver aqui outra coisa. Porque aqui, ó, são 3 águas. Correto? São 3 águas. Então essa daqui você vai multiplicar por 3. Então vai ficar 3H2. Meio vezes 3 é 1,5. Ou seja, 3 sobre 2. Fechou? E 3 águas. Aí você vai cortar o quê? 3 águas o reagente com 3 águas o produto dá 2. Sobrou 3,5, né? Mols, 3 sobre 2. Lembra que aqui, 3,5 aqui, e você tinha 1 no produto aqui? O que você pode fazer? Cortar o um e o outro. Mas ficou estranho. Deixa eu colocar tudo retinho. Ficou estranho até pra mim olhando pro lado e pro outro. Vamos colocar tudo retinho, mais bonitinho. A primeira, eu multiplico por 2, fica 2 carbonos grafite mais 2O2, formando 2CO2. Não vou trabalhar com valores ainda. A segunda, deixa eu pegar isso aqui. A segunda, eu multiplico por 3, né, porque tinha relação de 3 águas. Fica 3H2 mais... Aí só confirmar aqui, era meio, né? Fechou, meio. Se é meio vezes 3 é 1,5. 1,5 é 3 sobre 2. 3 sobre 2, O2 vezes 3 águas. E a terceira que foi invertida, tá bom? A terceira que foi invertida fica 2CO2 mais 3 águas, formando 1C2H6O mais 3O2. Tranquilo. Vou cortar em vermelho. Água com água, CO2 com CO2. Aqui eu tenho a relação de 3O2, né? Aqui está 3 sobre 2. No total, aqui eu tenho quantos O2? Eu tenho 2 mais 1,5. Essa questão tem uma coisa diferente. Isso aqui dá 3,5, ou seja, 7 sobre 2. Porque aqui não está quebrado. Ah, é o O2, tá certo, está quebrado sim. Esquece. Então, 3,5, se eu corto 3 com os 3,5, sobra apenas 1 sobre 2. Tá certo, é 1 sobre 2. Eu estava olhando para o 3 aqui. É 1 sobre 2. Sobra 1 sobre 2 O2. Posso cortar isso aqui, né? E sobra 1 sobre 2. E os 2 carbonos. E o H2. Ou seja, fica 2 carbonos mais 3H2 mais... Aqui eu tinha quanto? 2 mais 3 sobre 2 é 3,5. Correto? 3,5 corta com os 3, sobra apenas o quê? 0,5. Então é 1 sobre 2 H2. Formando o C2H6O. Questões do Enem caem assim. Então, o que você enfatizou? Esse primeiro valor você multiplicou por 2. Esse segundo valor multiplicou por 3. E o terceiro, você só inverteu o sinal. Se você for somar tudo, fica menos 394 vezes 2, mais, entre parênteses, menos 286 vezes 3, mais o menos 1.378. Deu aqui menos 3.014. Deixa eu ver com gabarito. Deixa eu ver até essa alternativa. Faltou alguma coisa? Aqui é menos, que é certo. É que essa não tinha feito antes. Deixa eu confirmar de novo aqui. Fica menos 394 vezes 2, que inverti a primeira certo, menos 286 vezes 3, só colocar aqui devagar, vezes 2, dá menos 788, menos 286 vezes 3, dá menos 858, e a terceira que eu inverti o sinal, correto? Ele era positivo, só confirmar aqui, ó. Ah, ele era negativo, é por isso. É por isso. Eu coloquei menos. Então ele se torna positivo agora, né? E a outra que é mais 1.368. Aqui estava negativo, eu mesmo inverti. Então fica menos 788 mais e menos 858 mais 1.368. Menos 278. Letra A.
Questão 6, gabarito, cadê? Perfeito. Então você pode ver que essa última questão aqui, você teve que relacionar várias e várias vezes. A primeira multiplicar por 2, a segunda por 3, a terceira inverter. Tudo isso de acordo com a total, que é aqui de cima, tá bom? Tudo isso com a total, que é aqui de cima. Tranquilo? Então, por hoje é só. Não tem muito o que falar não, porque vamos em prática já. Beleza? E se eu não me engano, o próximo assunto já é eletroquímica, tá bom? Façam as listas de exercício, tirem dúvidas na monitoria. Qualquer coisa, é só mandar mensagem para os nossos coordenadores. E uma boa continuação de aulas, pessoal. Termoquímica cai no Enem e que também cai nas provas tradicionais. Então, pratica, por favor. Boa noite.